Fala meu amigo, fala minha amiga, olha o professor Jonathan mais uma vez passando aqui no YouTube para a gente continuar aquele nosso projeto das questões do artigo 5º e 144 para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará, meu amigo. Faz o seguinte, olha o preço que tu vai pagar para o professor é apenas dar aquela curtida, ativa o sininho e compartilhe os vídeos do professor Jonathan aí com a galera. Vocês que estão estudando aí para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará, tá muito próximo de ser lançado o edital. Então dá essa força aí pro professor e você vai pegar várias dicas aqui do artigo 5º, Direito Constitucional, para você poder gabaritar a tua prova, o teu concurso, essa parte de conhecimentos específicos. Tranquilidade? Então hoje nós vamos dar continuidade aos nossos incisos aqui dentro das questões, lembrando que o professor Jonathan, ele tá priorizando nesses vídeos a letra seca da lei, tá bom? Porque eu tô batendo a forma que a OCP sempre cobra no teu concurso. Não adianta eu entrar muito na parte da doutrina, da jurisprudência, porque prova de soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará não cobra assim. Vai ser nos moldes que foi na prova de 2016. Ctrl+C na letra seca da lei, Ctrl+V nas tuas questões, vai trocar por palavras sinônimas, vai colocar um não, vai tirar expressões, vai tirar aquele exceto para tornar a questão ou certo ou errado, e tu vai ter que analisar. Tá bom, gente? Então, eu sei que tem muitas curiosidades dentro do artigo 5º e eu vou bater aqui na medida do possível, porque também não adianta eu falar aqui muita coisa que o professor sabe que não vai cair, tá bom? Futuramente eu posso até fazer uma aula específica só para essa parte de doutrina, de jurisprudência, fazer live aqui no YouTube e também lá no Instagram, para tu ficar antenado nas novidades aqui do nosso artigo 5º. Então faz o seguinte, baixa aí o teu material no link da descrição do vídeo para tu acompanhar aqui as nossas questões. Hoje o professor trouxe, deixa eu ver, 16 questões. 16 questões do artigo 5º para a gente massificar e tu ser aprovado no teu concurso. Não desiste, continue estudando que tua hora vai chegar. Tu vai ser soldado da Polícia Militar do Ceará, gloriosa, né? Gloriosa Polícia Militar. Eu tenho certeza que tu vai se sair bem nesse concurso. Se tu tá estudando agora com antecedência, com edital fechado. Com edital aberto é muito difícil o camarada começar a preparação e ser aprovado. Vamos deixar agora de enrolação e começar as nossas questões aqui. Show de bola do professor. Vamos lá, ó. Questão número 1. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, não sendo transmissível aos herdeiros. Professor, começamos agora a nossa discussão aqui do artigo 5º, questão de número 1. Vamos lá, ó. Então vou ver para cá, ver para cá, ver para cá, ver para cá com o professor. Eu tô aqui dentro do artigo 5º da Constituição Federal. Pessoal, vou deixar aí também no link, um dos links aqui embaixo no vídeo, uma apostila do professor, a apostila do professor Jonathan, contendo o artigo 5º e 144 e com algumas questões, tá bom? Tu baixa para tu ir acompanhando aqui, se você ainda não tem a letra da lei aqui do nosso artigo 5º. Então, artigo 5º da Constituição Federal de 1988, presta atenção, olha só o que a banca inventou pra gente. Se liga só, vamos lá, presta atenção. Professor, essa questão ela tá certa ou tá errada? Tu vai entrar lá dentro do inciso 27 e tu vai ver o seguinte, ó, que aos autores das obras vai ser assegurado a livre reprodução exclusiva, livre reprodução do material que ele produziu. Então preste atenção, eu vou estar aqui dentro do inciso 27. Preste atenção, do inciso 27 ele fala o seguinte, ó, aos autores, eu vou colocar aqui, ó, aos autores. Professor, esse inciso quer dizer o quê? Gente, aqui é aquela galera que é, por exemplo, autor de livro, autor de uma obra, de uma pintura, tá bom? Das artes, pode entrar aqui também. E esse camarada aqui, ele tem o quê, professor? Ele tem o direito exclusivo. Olha só. Direito exclusivo para reproduzir suas obras. Então o direito, ele é exclusivo. Preste atenção nessa informação bem legal do professor. A questão fala o seguinte, que o autor de uma obra, de um livro, que depois que ele vai ter esse direito exclusivo,
Aí a questão fala o seguinte para você, que ela não vai ser transmissível aos herdeiros o direito exclusivo de reprodução dessas referidas obras. A questão ela está errada. Por que, professor, ela está errada? Porque esse direito, ela é estendida, esse direito é estendido também aos herdeiros, ó. Estendido aos herdeiros, aos filhos do autor da obra, tá bom? Professor, e existe um tempo que o herdeiro vai ter esse direito exclusivo de reprodução? Vai ter um tempo. Professor, que tempo é esse? Um tempo que a lei define como sendo 70 anos, tá bom? Isso aqui é só uma curiosidade. Esse tempo aqui de 70 anos, gente, é apenas uma curiosidade que está lá na lei, é uma lei específica que trata sobre esse assunto. Essa informação aqui cai? Não. O que cai é o seguinte, preste atenção, aos autores que detêm a posse do material, né, que reproduzem, que criaram essas obras, eles vão ter o direito exclusivo para reproduzir essas obras, tá bom? Reproduzir, divulgar, beleza? E ele vai ter esse direito exclusivo. Professor, quando esse autor da obra ele morrer, vai ser transmissível aos herdeiros? Sim, é transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. E a lei fixa um prazo de 70 anos, tá bom? Então o direito do autor, ele é exclusivo para sua reprodução, sendo transmissível sim aos herdeiros. E a nossa questão número 1 fala que não é transmissível aos herdeiros. Vamos para a questão de número 2. Vamos lá. Questão 2 fala o seguinte, pessoal, vamos lá, ó. Será assegurado nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Então, será assegurado nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e a voz humana, inclusive nas atividades desportivas. Questão número 2, questão correta. Você vai encontrar esse dispositivo lá no inciso 28. Depois desse aqui, ó. Depois do 27 a gente vai ter o 28. E eu quero que tu entenda uma coisa. A banca, gente, eu quero que tu sublinhe aqui, ó, nessa parte que fala, inclusive, nas atividades desportivas. A banca, ela geralmente vai tirar o inclusive e colocar uma negativa, dizendo que esse direito de reprodução da voz humana, da imagem da pessoa, não vai se estender às atividades desportivas. Tá errado, porque se estende também. Professor, me dá um exemplo do narrador. Narrador de futebol, ele tem direito à sua reprodução aqui da sua voz também, inclusive nas atividades esportivas. Então, na atividade esportiva a gente pode colocar aqui um narrador de futebol. Professor, e a imagem? Um ator de filme, um ator de novela, tá bom? Então é muito importante esse dispositivo, questão 2, corretinha. Vamos para a questão de número 3. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico no país. Gente, questão 29, ela tá correta e aqui eu tenho uma observação a fazer, tá bom? Questão número 3, está lá no inciso 29, ela tá correta. Professor, qual a observação? Preste atenção, preste atenção. Esse invento aqui, essa obra pertencente a esses autores, possui um direito exclusivo. Professor, o que seria esse direito exclusivo? O direito exclusivo é, enquanto o camarada estiver vivo, ele vai ter o controle sobre a reprodução dessas obras, da divulgação do trabalho dele. E ele vai ser limitado a apenas 70 anos. Quando ele morre, ele se estende a obra, esse direito autoral da obra por 70 anos ao herdeiro, tá bom? Professor, e nos inventos industriais, que é a observação que você vai trazer pra gente? Gente, aqui é diferente, olha só. Inventos industriais. Esses incisos aqui, esses iniciais, são um pouco complicados mesmo. Mas não tem problema, a gente vai descomplicar aqui na tua cabeça. Preste atenção, ó. Inventos industriais. Vamos lá, galera. Vamos lá. Tá com sono, paga a tua flexão. Faz tua flexão, já tá treinando aí pro TAF, né, da PM. Vamos lá. Inventos industriais, presta atenção. Aqui, gente, é diferente desse inciso aqui de cima. Por quê? Desse dispositivo aqui de cima. Por quê? Porque quando se tratar de inventos industriais, o autor,
quem inventou esse invento industrial que vai inovar tecnologicamente a indústria brasileira, ele vai ter, gente, ó, um privilégio temporário. Aqui que está a questão, ó. Privilégio temporário. Ou seja, ele não vai ter o direito exclusivo de reprodução, porque o privilégio dele vai ser temporário, por um tempo fixo. Por um tempo fixo. Então, quando se tratar de invento industrial, o privilégio é temporário. É diferente daqui de cima. Aqui, no inciso 27, ele ainda fala que será estendido aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Aqui embaixo ele não fala em relação a herdeiro. Ele fala só o seguinte: ao inventor de um produto que vai inovar a tecnologia para o desenvolvimento do país na área industrial, vai ter apenas o privilégio temporário. Professor, faz a pergunta aí, aluno. Eu sei que tu vai fazer uma pergunta para mim. Vai fazer a pergunta, professor. Eu sei o que é que tu vai perguntar. Professor, aqui em cima você falou que o herdeiro ele tem 70 anos de prazo aí para a reprodução dessas obras. E aqui embaixo, quando se tratar de inventos industriais, quantos anos a lei fala? Então a lei fala para a gente, pessoal, 10 anos. 10 anos, tá bom? Essa é a regra. E esse prazo, quando se tratar de invento industrial, ele pode ser prorrogado ainda por 3 vezes por 5 anos. Ou seja, 5 mais 5 mais 5. Totalizando aqui um total, fazendo um total aqui de 25 anos. Tá bom? Isso aqui, mais uma vez, é difícil ser cobrado. Não vai ser cobrado no concurso da PM do Ceará, Polícia Militar do Ceará. É só uma curiosidade a mais para tu se ambientar e colocar no teu caderno. Informação bem legal dessa daqui, né? Então vamos avançar. Invento industrial, o privilégio, ele é temporário. Para quê? Para ajudar no desenvolvimento da nação. Beleza? Vamos avançar agora a questão de número 4. A 4 é bem legal também, ó. A sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei estrangeira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Professor, não entendo esse dispositivo. Vou apagar aqui, tá, gente? Copia e o professor vai apagar. Preste atenção. De antemão, vou fazer logo a explicação e vocês vão dizer para mim se a questão está certa ou errada. Vamos resolver a questão. Vamos resolver exercício, até dizer chega. O professor ele coloca uma meta aqui para vocês. Ó. Vamos fazer um acordo. Fazer um acordo agora aqui com o professor. Você vai colocar uma meta diária de quantas questões? Vou botar aqui poucas questões por dia. Poucas não, muitas. 200 questões por dia. Vamos fazer esse pacto aqui no nosso canal. Professor, não tenho 200 questões para fazer. Tem a apostila aí rolando com 1.000 questões, 1.500 questões, 500 questões. O professor, inclusive, ele tem a apostila de questões, tá bom? De artigo 5º e 144. Então, vamos bater uma meta diária de 200 questões por dia. Só passe em concurso quem faz muitas questões. Quem não faz questão não consegue assimilar o conteúdo. Então, vamos fazer esse pacto. Professor, hoje eu fiz 150. Ah, não acredito. Beleza, amanhã você compensa o dia anterior. Aí faz 250. Fez 150 no dia, 250 no outro. Quando der, faz 400, 500. Vamos até o limite, onde dá, em busca do teu sonho. Beleza? Então vem pra cá, presta atenção. Professor, a gente sabe que o artigo 5º, ele fala o seguinte, ó. Ele fala o seguinte: eu tenho o direito de herança. Tenho o direito de herança. Compartilha essas aulas aí do artigo 5º voltadas exclusivamente para o concurso da Polícia Militar do Estado de Ceará, pô. O canal aí tá crescendo, tá ajudando pro pessoal. O professor já teve no lugar de vocês aí vários e vários anos estudando bastante para poder passar nos concursos que o professor já passou. Então, compartilha, curte, ativa o sininho e vai divulgando aí o canal pra galera. Vamos lá, ó. Direito de herança. Professor, como que funciona o direito de herança quando a gente tem pai estrangeiro? Funciona desse jeito, ó. A regra é que a herança deixada do pai para filho, ou pode ser da mãe também, tá? Tô colocando aqui pai, que é o mais comum. Então eu tenho aqui de pai para filho direito de herança. Qual é a regra? A regra é a seguinte: professor, qual lei vai regular o direito de herança? A regra
é a seguinte, ó. Vai ser regulada pela lei, vai anotando essas informações, ó. Lei brasileira. Faz os esquemas no teu caderno. Vai fazendo esqueminha, vai fazendo mapinha mental, para tu não esquecer isso aqui. Se for ler apenas o artigo 5º direto, tu concorda comigo que tu vai ter dificuldade para memorizar os dispositivos. E quando tu escreve assim com tuas próprias palavras, parece que fica mais fácil para tu memorizar. Então o professor vai, ao longo do canal aqui, até o dia da tua prova, o professor vai postar várias dicas de como você pode memorizar o máximo de dispositivos, 78 incisos aqui do artigo 5º, mais aqueles 4 parágrafos que com certeza vai estar no teu concurso. Então vai anotando essa informação, ó. Direito de herança. A regra é que ela será regulada pela lei brasileira, ou seja, a questão ela já está errada, né? Ela está falando que é regulada pela lei estrangeira. Ó, lei brasileira vai regular o direito de herança, passando do pai para o filho, quando o pai for estrangeiro, né? Porque se ele for brasileiro, vai ser a lei brasileira automaticamente. Professor, existe exceção? Existe. Existe exceção. Professor, qual é a exceção? Fala para mim, por favor, professor. Vamos lá. Deixa de estar nesse suspense aí, fala aqui pra gente. Presta atenção. A regra é que o direito de herança será regulado pela lei brasileira. A exceção é quando a lei do país, lei estrangeira do de cujos, aí você coloca assim, ó, vou ensinar o que é de cujos. De cujos é o defunto, gente. De cujos é o defunto. É o defunto, de cujos. Beleza? É o pai que morrer e deixar a herança para o filho. Professor, qual é a exceção então? Vai ser a regra da lei brasileira e a exceção lei estrangeira do de cujos. Quando esta for mais favorável. Quando for mais favorável. Isso mesmo. Então anota essa informação. Mais favorável. Quando for mais favorável a quem? Ao filho. Quando for mais favorável ao filho, será utilizada a lei estrangeira do de cujo. De cujo é o pai que morre, o pai estrangeiro. Tá bom? Então, um filho brasileiro. Tranquilidade? Então, isso aqui é a parte do artigo 5º que vai tratar aqui pra gente o direito de herança. Então, questão número 4, ela tá errada, porque ela fala que o direito de herança será regulada pela lei estrangeira. E a gente está vendo que não, a regra é que ela será regulada pela lei brasileira. Anota essa informação no teu caderno. Vamos agora para a questão de número 5. Questão 5 fala o seguinte pra gente, ó. Anota, vou até sair da frente aqui, anota, aperta pause, acelera o vídeo aí depois e anota essa informação porque ela é boa de prova. Vamos para a questão de número 5. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, preste atenção, todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse individual e de interesse também coletivo ou geral, que tem um interesse geral ali, coletivo ou até mesmo individual. Então todos têm direito a essa informação. Só que eu quero que tu coloque assim, ó, direito à informação. Vou te dar uma informação aqui também no direito da informação bem legal. Olha só o que o professor vai inventar aqui para você. Direito à informação. Preste atenção. Você coloca assim, ó, o direito à informação não é, assim como os outros direitos aqui do artigo 5º, não é um direito absoluto. Não é um direito absoluto. Bota assim, ó. Não é absoluto. Não é absoluto. Pessoal, por que esse direito à informação, ele não é absoluto? Porque é o seguinte, gente, eu tenho duas exceções na qual o direito à informação ele não será exercido. Eu tenho duas informações, eu tenho duas situações
que o direito à informação, o brasileiro, o indivíduo, né, que está gozando aqui do artigo 5º não vai ter direito a essa informação. Quais são os casos? Quando seja imprescindível para a segurança. Imprescindível, quando for imprescindível ele fala a segurança nacional, não é isso? A segurança da sociedade. Imprescindível a segurança do Estado. Então, quando tiver um assunto muito sensível envolvendo a segurança do Estado, não, o cidadão ele não vai ter direito à informação. Beleza? Professor, em outro caso, quando o sigilo exigir. Quando o sigilo exigir. Vou dar um exemplo. Investigações policiais. Quando o sigilo exigir. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, bem bacana. Ó, quando o sigilo exigir. E o sigilo exige quando tiver atrelado a segurança do Estado, beleza? Anota assim, ó. Quando o sigilo exigir a segurança do Estado, aí eu não vou poder prestar a informação, ou seja, esse direito aqui não é absoluto. Aí tu presta atenção, vamos lá, ó. Investigação policial. Alguns dados das agências de inteligência do Brasil, como por exemplo a ABIN, elas vão prestar informação quando o cidadão quiser? Não, porque com certeza ali tem dados muito sensíveis e não pode ser prestado a qualquer pessoa, porque senão vai de encontro à segurança do Estado brasileiro, beleza? Então o direito à informação, ele é um direito previsto no artigo 5º, porém ele tem exceções que eu não vou poder prestar essa informação. Tranquilidade? Aí eu quero que tu anote essa informação aqui, ó. Eu falei que eu não ia bater muita doutrina, muita jurisprudência, mas alguma coisa eu vou falar aqui para vocês também que é bem legal. Presta atenção. Você coloca assim, ó. LOA. Não, não é assim não. Desculpa, gente. Vamos lá. Não é LOA, que quer dizer Lei de Acesso à Informação. É a LAI, né? LAI. LOA é do orçamento. O professor tá viajando aqui, ó. LAI. Você coloca assim, ó. Lei de Acesso à Informação. Lei de Acesso à Informação. Isso aqui é bem legal para você entender algumas coisas. Preste atenção. Existe a Lei de Acesso à Informação. E existe também, gente, uma situação bem legal. Preste atenção. Já caiu em questão de prova perguntando dentro do artigo 5º sobre a remuneração dos servidores públicos. Todo mundo tem acesso. Isso mesmo, você tem acesso à remuneração dos servidores públicos. Vocês têm acesso à remuneração de todos os servidores públicos. Beleza? Inclusive do professor também. O professor Jonathan é servidor público e vocês têm acesso à remuneração do professor, inclusive dos policiais. Então tenha curiosidade, vai lá, entra no site do Portal da Transparência. Coloca assim, ó, Portal da Transparência. Portal da Transparência. Portal da Transparência. No Portal da Transparência do Estado do Ceará, você consegue saber quanto que um soldado da Polícia Militar está ganhando hoje aqui. Beleza? Por quê, professor? Justamente por conta do direito à informação. Essa informação aqui, ela é importante para a gente saber como que estão os gastos públicos. Não só do policial, como do professor, tá bom? De outros cargos públicos, do policial militar, do policial civil, do professor, da tia lá da cozinha, né? A cozinheira lá da escola, da merendeira, tá bom, gente? Então todos os servidores públicos participam aqui do Portal da Transparência. Então você só precisa saber o nome da pessoa, tá bom? Isso aqui é só uma curiosidade que eu já vi ser cobrado dentro do artigo 5º, mas eu acredito que por concurso de vocês isso aqui não vai ser perguntado. Mas o professor está colocando aqui para você enriquecer o seu conhecimento e colocar no caderninho aí. Vamos avançar. Alguma dúvida? Não. Vamos para a próxima questão, né? Então, questão de número 5, ela tá correta, né? Questão de número 5, inciso 33. Ela tá correta. Bem legal, né, gente? Essa informação aqui, bem legal, né? Então, se tiver curiosidade,
quanto que ganha, quanto que recebe um soldado, um cabo, um sargento da PMCE. Quanto é? Entra lá no portal da transparência do estado do Ceará e você vai ver a remuneração dele, beleza? De acordo aqui com o artigo 5º, tudo aqui é artigo 5º, direito à informação, você tem direito a buscar essas informações, tá bom? Deixa eu ver outra informação aqui bem legal. Aqui, gente, ó, o sigilo vai exigir uma coisa aqui dos servidores públicos, como, por exemplo, você vai conseguir ver quanto o cara ganha, mas você não vai conseguir ver o CPF dele, por exemplo, porque o CPF exige sigilo, tá bom? Exige esse sigilo. Show de bola? Vamos avançar aqui, questão de número 6, né? Questão de número 6, fala o seguinte pra gente, ó. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, sublinha onde tem esse independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição. Professor, o que seria petição? Petição é pedir alguma coisa, você vai pedir ao Estado alguma coisa. Então, olha só, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. A obtenção também, independentemente do pagamento de taxas em repartição pública, da obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Questãozinha número 6, questão correta. Preste atenção, ó. O professor vai fazer mais um esquema daquele para você não errar na sua prova. Vou apagar. Vai anotando essas informações, gente. Informação relevante. Com essas questões, estou falando aqui de verdade mesmo, de coração. Com essas questões que o professor Jonathan está passando para você, você vai conseguir gabaritar a parte de artigo 5º e 144. Acredite. Pega a prova de 2016, compara, cara crachá, olha as questões do professor e olha a prova. É praticamente a mesma coisa. E a gente vai fazer aqui muitas questões ainda. Vou fazer live com vocês. Vou fazer aqui questões ao vivo, vocês perguntando e o professor aqui junto com vocês, para você vai ver, vai ficar fera no artigo 5º e no 144. Totalmente gratuito aqui no YouTube. Vem para cá agora, preste atenção. Professor, eu não entendo bem esse inciso. Você vai aprender agora esse dispositivo. Presta atenção. O artigo 5º, ele traz uma coisa chamada remédios constitucionais. Não é isso? Então eu tenho 5 remédios constitucionais que o professor ainda vai ensinar para você aqui na aula futura. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e ação popular. Tá bom? Então eu acho que você já teve algum contato com esses remédios constitucionais. Mas também eu tenho uma coisa chamada remédios administrativos. Beleza? Administrativos. Remédios administrativos. E dentro do artigo 5º, a gente tem 2 remédios administrativos. Quais são, professor? É justamente esse, gente, que a gente está trabalhando aqui, ó. A gente vai ter 2 remédios administrativos. Eu tenho remédio administrativo que é chamado direito. É o direito de petição, direito de peticionar, ó, direito de petição. E eu tenho também o direito à certidão, que é elencado aqui dentro do artigo 5º da Constituição Federal. Direito à certidão. Vamos lá, meu aluno, não dorme, paga a tua flexão, tu vai passar no teu concurso, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Tamo junto aqui, pô. Nós estamos juntos. Vocês vão ser aprovados no concurso. Vamos lá, ó. Então, tem 2 remédios administrativos, direito de petição e direito à certidão. Qual é a informação bem legal que o professor quer que você anote no seu caderno? Que esses 2 remédios, direito de petição e direito à certidão, eles serão exercidos, serão usufruídos independentemente do pagamento de taxas. Independentemente, olha só, vai ser exercido independentemente, muito bem, ó, independente do pagamento de taxas. Pagamento de taxas. Tá bom? Anota essa informação aqui também, gente. Independentemente do pagamento de taxas, ou aparece essa informação vira e mexe nas provas de artigo 5º. Arrolamento prévio.
O que seria arrolamento prévio? É você pagar uma taxa previamente. Arrolamento prévio, tá bom? Então você vai exercer o direito à petição e o direito à certidão independentemente do pagamento de taxas ou de arrolamento prévio. Inclusive, o arrolamento prévio é uma súmula existente aqui no ordenamento jurídico brasileiro. Então anota essa informação aqui que vai ser bem legal de prova e tu não vai errar, beleza? Posso avançar? Então vamos lá, ó. Remédios administrativos. Vou apagar, tá, gente? Vou apagar essa parte aqui, ó. Aí eu quero já adiantar isso aqui com vocês, ó. Hoje a aula é um pouco extensa, hein? Hoje a aula é um pouco extensa. Vamos lá. O professor vai dar completinho aqui para você. Já colocou? Remédios administrativos, direito de petição e direito à certidão são exercidos independentemente do pagamento de taxas. Aí tu coloca assim, ó. O professor já vai fazer aqui dar uma palhinha aqui para os nossos queridos alunos. Remédios constitucionais. Gente, não tem nada nessa vida melhor do que ser professor. Alguém aí quer ser professor? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá também. Quando você é aprovado no concurso, vamos ser professor também. É bom demais. Eu gosto pra caramba. Melhor coisa que aconteceu na minha vida foi quando eu entrei em sala de aula pela primeira vez no ano de 2014. Final de 2014, o professor Jonathan já tá meio antigo aí dando aula, né? Então o professor Jonathan começou a dar aula com 22, 23 anos e tá aqui hoje de coração dando aula para vocês, porque eu quero ver a felicidade de vocês. E eu tenho certeza que quando o camarada ele escolhe a profissão de policial, ele faz por amor e não por dinheiro. Não venha por dinheiro, venha porque você gosta, para ajudar a sociedade. Beleza? Então vamos avançar aqui. Olha só, remédios constitucionais. Remédios constitucionais, tem 5. Eu vou adiantar, você anota essas informações no seu caderno, porque isso aqui vai ser cobrado na tua prova. Remédios constitucionais eu tenho 5, para tu diferenciar dos remédios administrativos. Anota assim, ó. Anota assim. Eu tenho o remédio constitucional e o mais famoso, chamado habeas corpus. Olha só essa informação do professor Jonathan. Eu tenho um remédio constitucional chamado habeas data, que é diferente. Esses aqui são diferenças aqui de cima. Habeas data, eu vou ter um mandado de segurança. Eu vou ter um mandado de segurança e também tem um mandado de segurança coletivo que eu vou ensinar. Mandado de injunção. Mandado de injunção e eu tenho ainda a ação popular, tá bom? Coloquei um do lado do outro aqui para vocês verem algumas diferenças aqui. Gente, eu vou dar aula de remédios constitucionais no momento oportuno. Eu coloquei aqui só para diferenciar dos remédios administrativos, que é o que a gente está batendo agora. Mas para tu adiantar, coloca aqui no teu caderninho mesmo, aí do lado, ó. Remédio constitucional. Professor, o que seria um remédio constitucional? Gente, o que seria remédio? Primeiro, remédio é alguma coisa que você toma para remediar, para tratar uma doença, para tratar alguma enfermidade sua. E nesse caso aqui, a gente está vendo que a Constituição ela fica doente. Então, está havendo a violação de um direito previsto aqui no artigo 5º da Constituição Federal ou na Constituição Federal como um todo. E para a gente sanar essa deficiência, a gente usa um desses remédios constitucionais. Bem basicão aqui agora, porque eu vou ter que dar uma aprofundada aqui quando eu for falar sobre remédios constitucionais. Mas coloca assim, ó. Habeas data, direito à locomoção, vou dizer os direitos que estão sendo violados. Habeas corpus, direito à locomoção. Falei habeas data, direito à locomoção. Não, gente, é habeas corpus. Ó. Habeas corpus, tá bom? Habeas corpus, direito de locomoção. Habeas data, agora, habeas data, direito à informação. De segurança, você coloca assim no seu caderninho, assegurar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data, tá bom? Mandado de segurança, para assegurar um direito líquido e certo, não amparado pelo habeas corpus nem pelo habeas data. Mandado de injunção. O mandado de injunção, você coloca assim, ó, o mandado de injunção, ele serve para... ele serve o mandado de injunção para, numa ausência, coloca aqui, deu um brancozinho aqui do professor, mas já voltamos.
Ele serve para viabilizar o direito que houve uma ausência, coloca assim, ausência de norma regulamentadora. Então coloca assim, mandado de junção, de novo, reformulando. Ausência de norma regulamentadora que inviabilize o direito à cidadania, à nacionalidade, aos direitos políticos, tá bom? Então, mandado de injunção, mais uma vez, remédio constitucional que visa para remediar a ausência de norma regulamentadora que vai inviabilizar o direito à cidadania, à nacionalidade, aos direitos políticos, tá bom? E a ação popular, você coloca assim, ó, visa anular um ato lesivo ao patrimônio público. Visa anular um ato lesivo. Então percebe que todos têm palavras-chave. Eu vou dar uma aprofundada aqui futuramente, na aula 3, eu acho que na próxima aula, eu vou falar só sobre os remédios constitucionais. Eu coloquei aqui só para você poder diferenciar aqui no seu material, beleza? Vamos agora para a questão de número 7. Vamos para a questão número 7. Coloca assim, ó. A 7 fala o seguinte, pessoal. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Questão 7, questão correta. Questãozinha correta. Professor, o que seria isso? Tu coloca assim, ó, na questão 7. Princípio, bota assim, ó, princípio da inafastabilidade de jurisdição. Professor, o que seria isso? É que nada vai excluir da apreciação do Poder Judiciário. Qualquer demanda, gente, que você necessitar, seja ela na área civil, na área criminal ou na área administrativa, o juiz, o Poder Judiciário, vai poder valorar, vai poder analisar lá aquela situação. Então, nada vai afastar inafastabilidade do Poder Judiciário. Então, a questão número 7 está trazendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Tranquilidade, bem fácil isso aqui. No artigo 5º, na PM do Ceará, se for cobrado, vai ser cobrado letrinha de lei, não adianta. Ele vai trocar um não, vai tirar um não, beleza? Então aqui não tem muito que a gente inventar. Vou dar um exemplo do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Vamos supor que você não vai fazer isso, mas pode acontecer, né? Vamos lá, vamos trazer aqui para o Código Disciplinar. Vamos supor que você está respondendo um procedimento administrativo. Vamos supor que você está dentro de um PAD. Você está dentro de um processo. Vamos entender o que seria o princípio da inafastabilidade de jurisdição. Processo. Está respondendo um processo administrativo. Tá bom? Processo administrativo. Beleza? Vamos supor que a conduta que você cometeu foi, sei lá, bateu com a viatura. Você bateu com a viatura e está respondendo o PAD, está respondendo um processo administrativo na viatura. Bateu. Só o que acontece, você comprova como A mais B que você bateu essa viatura porque um usuário da via estava na contramão. Você estava dirigindo aqui a sua viatura e o cara vem de lá para cá e puf, bate em você. Então ele bateu em você, não foi você que bateu nele. E mesmo assim, foi o que aconteceu. Você recebeu uma punição aqui. A autoridade militar verificou que você cometeu uma transgressão. Beleza? Você cometeu uma transgressão disciplinar. Beleza? Vamos lá. Ó. Professor, fui punido disciplinarmente. Percebi que foi injusta essa punição disciplinar, essa transgressão. Não cometi transgressão, professor, porque eu estava quietinho lá com a velocidade da via, tudo ok, dentro dos limites, todo de boa, e o cara vem, ultrapassa ali o sinal vermelho, entra na contramão, bate na viatura e ainda vou ser punido por isso. Professor, eu posso recorrer a alguém? Posso. Você vai recorrer ao
poder judiciário. É justamente o que trata o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Por quê, professor? Porque nada vai afastar uma lesão a um direito seu. Tá bom, gente? Então, bem tranquilo, essa informação anota e vamos para a próxima questão de número 8. Questão agora de número 8 do professor Jonathan. Vamos lá. Questão de número 8 fala o seguinte, ó. No Brasil, haverá juízo ou tribunal de exceção, a exemplo do Tribunal Penal Internacional e do Tribunal do Júri. Questão tá... Já anotaram? Vou apagar. Questãozinha tá errada. Por quê? Anota no teu caderninho assim. Não, no Brasil não haverá juízo ou tribunal de exceção. No Brasil não haverá juízo ou tribunal de exceção. Coloca essa informação no teu caderno e coloca-se ainda o Tribunal Penal Internacional, que está lá no finalzinho do artigo 5º, isso aqui caiu no último concurso. O Tribunal Penal Internacional, caiu no último concurso, vamos aqui. O Tribunal Penal Internacional e o Tribunal do Júri não são tribunais de exceção, coloca aí, ó. E o Tribunal do Júri, ambos presentes no artigo 5º, não são tribunais de exceção. Anota essa informação que é muito interessante e muito importante para o teu concurso também, se liga. Professor, o que seria o Tribunal Penal Internacional? Anota ainda assim, ó. No Brasil, existe a figura do Tribunal do Júri. E o Brasil também, ele aderiu ao Tribunal Penal Internacional. O Brasil faz parte aqui do Tribunal Penal Internacional e aplica-se também ao Tribunal do Júri, que eu vou ensinar agora aqui para tu. Presta atenção. Professor, o que seria o Tribunal Penal Internacional? O Tribunal Penal Internacional é um tribunal internacional que vai julgar alguns crimes, beleza? Como, por exemplo, crime de genocídio. Ele entra aqui, ó. Crime de genocídio. Professor, me dá outro exemplo do crime de grave violação aos direitos humanos, crimes contra a humanidade. Vai ser julgado também pelo Tribunal Penal Internacional. Inclusive, o Brasil faz parte do Tribunal Penal Internacional. O Brasil manifestou adesão ao TPI, tá bom? Tribunal Penal Internacional. Professor, se eu cometer um crime de guerra, vem também para o Tribunal Penal Internacional? Vem, beleza? Vem para o Tribunal Penal Internacional. Essa informação aqui é bem legal. Onde que fica a sede do TPI, o Tribunal Penal Internacional? Fica em Haia, lá na Holanda, nos Países Baixos. Sede do Tribunal Penal Internacional, no qual o Brasil faz parte, fica lá em Haia, na Holanda. Beleza? Então vai julgar esse grupo aqui de crime, Tribunal Penal Internacional, e não é tribunal de exceção, tá bom? Professor, e o Tribunal do Júri? Essa aqui é boa de prova, hein? Tribunal do Júri, gente, vai julgar os crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida. Presta atenção que ele fala aqui dentro do artigo 5º que o Tribunal do Júri vai ser o responsável para julgar os crimes dolosos contra a vida. Não é culposo, é apenas doloso contra a vida. Tribunal do Júri, o Brasil faz parte? Faz. É tribunal de exceção? Não é. Vamos para a próxima questão aqui e agora eu vou entrar dentro do júri, beleza? Vou entrar dentro do Tribunal do Júri. Vamos para a próxima questão. Questão de número 9. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos e culposos contra a vida. Aí tu já coloca assim errado. Por quê? Porque o Tribunal do Júri vai julgar apenas os crimes dolosos e não culposos contra a vida. Tá bom? Professor, qual é a diferença do crime doloso e culposo? Isso aqui não vai cair na tua prova. Tu memoriza apenas Tribunal do Júri, crime doloso contra a vida. Mas eu vou te dar a informação, presta atenção. Ó. Qual é a diferença do crime doloso para culposo? Eu sei que tu vai falar assim, o cara tem intenção e a outra ele não tem intenção. Não é bem assim, mas é mais ou menos isso. Mas vamos lá, o professor vai dar uma palhinha aqui de direito penal, tá bom? Vamos lá. Ó. Tribunal do Júri é um tribunal competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.
Dolosos contra a vida, preste atenção. Professor, o que seria um crime doloso? Quando o camarada tem dolo. É quando ele quer cometer o crime, ele quer, puxar a pistola, deu um tiro nele. Pá, pronto, eu quis. Crime doloso, crime de homicídio. Professor, existe outra coisa? Existe aqui, ó, quando ele assume o risco. Por exemplo, tô com uma arma, tô brincando de roleta russa. Pá, matei o cara. É crime doloso ou culposo? Não tive a intenção, mas eu assumi o risco. É crime doloso. Bem legal essa informação, né, gente? Ó, crime doloso. Vai pro júri? Vai. Quem não é doloso contra a vida? Homicídio? É. Então vamos aqui, ó. Dolo. Crime doloso contra a vida. Quando ele quer ou quando ele assume o risco. Professor, o que seria o crime culposo? É quando você comete o crime por negligência. Você é negligente. Negligência. Imperícia ou imprudência. Isso aqui, essa diferença não vai cair no teu concurso, pelo menos na parte de artigo 5º, a não ser que a banca, ela cobre direito penal, que o professor, ele tá achando que vai mudar alguma coisa no edital de vocês. Não estou fazendo terrorismo, mas o professor ele vai fazer um vídeo comentando sobre esse assunto, que é necessário o policial militar saber direito penal. É necessário o policial militar saber também legislação extravagante, saber o que é um crime hediondo, o que é tortura, o que é abuso de autoridade. Eu vou fazer um vídeo comentando sobre essas informações, presta atenção. Então, o tribunal do júri só é competente para julgar crime doloso contra a vida, o crime culposo não. Beleza? Então a questão está errada. Professor, me dá mais informação? Dou. Vem aqui, ó. Se tu quiser aprofundar, tu coloca assim, ó. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Eu vou dar essa aula completinha para vocês, ó. Completinha. Depois comenta aí embaixo e fala pro professor o que é que você tá achando desse nosso projeto. Se liga, ó. Crimes dolosos contra a vida. Anota aqui, ó. Quais são, professor? Crime de homicídio. Tá bom? Crime de homicídio é um crime doloso contra a vida. Tá previsto onde isso aqui, professor? Tá previsto lá no artigo 121 do Código Penal. Crime de homicídio. Professor, o que mais? Eu tenho a instigação, colocar na ordem aqui, ó. Instigação, auxílio ou induzimento ao suicídio. Cabe aqui, né? Coloca aqui, ó. Ao suicídio. Suicídio. Professor, vamos lá. Fala pra mim outro crime. O crime de infanticídio. Também é um crime doloso contra a vida. Infanticídio, que é quando a mãe mata o seu próprio filho logo após o parto, estando sob o estado puerperal. Então, a mãe, logo após o parto, estando sob o efeito do estado puerperal, uma perturbação psicológica, mata o próprio nenenzinho, o próprio filho. Crime de infanticídio, beleza? Infanticídio. Professor, e outro crime doloso contra a vida? O aborto, tá bom? Então, esses crimes aqui são crimes dolosos contra a vida. Aí eu vou te dar uma informação que você não pode esquecer. Professor, você esqueceu de um, eu sei que você está falando isso, você esqueceu de um crime. Você, professor, esqueceu de um crime. Esqueci não, você vai perguntar para mim, professor, e o crime de latrocínio? O crime de latrocínio não é um crime doloso contra a vida? Aí eu te respondo o seguinte, não! O crime de latrocínio é um crime contra o patrimônio. Você tira a vida de uma pessoa para subtrair o bem. Ou seja, é um roubo seguido de morte, ainda que a morte possa ter vindo antes também, tá bom? Então você tira a vida da pessoa para subtrair o bem. O que você quer não é matar a pessoa, é tirar o bem, subtrair o bem. Crime de latrocínio, você anota assim, não é competência do tribunal do júri julgar um cara que comete o crime de latrocínio. Legal essa informação, né, gente? Anota que isso aqui gosta de ser cobrado. Tô dando uma aprofundada no artigo 5º. Eu disse que não ia aprofundar, mas eu fico me segurando para dar essas informações para vocês. O que cai mesmo vai ser a letra seca da lei, a não ser que mude o edital. Professor, até agora eu não entendi o que é o tribunal do júri. Gente, o tribunal do júri é um tribunal composto por 25 pessoas, beleza?
eu vou ter 25 pessoas aqui no tribunal do júri, beleza? 25 pessoas, na qual, dentro dessas 25, 7 vão votar. Tá bom? 7 vai ter o poder lá de votar se condena o camarada lá ou se absolve. Então 7 votam. Beleza? 7 pessoas votam. Tô dando uma aprofundada aqui, bem legal, né? Qualquer coisa, se a aula estiver muito cansativa, tu acelera o vídeo, pô. Acelera o vídeo, porque essas informações aqui são bem legais. Senão eu vou dar, eu já tô aqui no embalo, já tô no gás e a gente vai se embora. Vamos lá, questão de número 10 agora, né? A 10 fala o seguinte, ó. Não é crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Questão correta, letra não. Questão 10, correta, né? Correta. Questão 10, correta. Professor, o que seria isso? Tá lá dentro do meu inciso 39. Professor, o que seria isso? Você coloca assim, ó, princípio, vai apagar, tá, gente? O quadro tá bem legalzinho, né? Vai apagar, ó. Você coloca assim, ó, princípio da anterioridade da lei penal, tá bom? Coloca aí do ladinho da questão. Você vai ouvir algum professor falando isso também, ó. Então, esse princípio fala o seguinte, princípio da anterioridade da lei penal. Vou explicar o que é. Princípio da anterioridade da lei penal. Da lei penal. Professor, o que seria isso? Vamos lá. Ó. É assim, gente. Uma pessoa só pode ser enquadrada num crime se tiver uma lei anterior, definindo aquela conduta como crime. Não pode acontecer isso aqui, ó. Presta atenção. Vamos supor que Joãozinho, vou colocar lá do direito penal, não é Joãozinho não, é Mévio. Mévio faz o seguinte, o Mévio, ele comete uma conduta, ele comete uma situação lá, ele tem uma atitude em 2009, beleza? Dá um exemplo aqui, ó. Em 2009. Aí beleza, ele tá de boa, as pessoas tiveram conhecimento da conduta dele, uma conduta qualquer, tá bom? Aí quando chega em 2010, a conduta que Mévio cometeu em 2009 é considerada crime. Pergunta, pode Mévio ser condenado por uma conduta que antes, em 2009, não era crime e é passado a ser crime apenas em 2010? Não pode. Por quê? Por conta do artigo 5º do princípio da anterioridade da lei penal. Beleza? Questãozinha tá correta. Questão 10, não tem o que a gente inventar muito, é isso aqui. Beleza? Decora esse dispositivo e vamos ser felizes na Polícia Militar do Estado do Ceará. Vamos para a próxima questão, questão de número 11. A 11 é bem legal também, gente. A 11 fala o seguinte, ó, vou apagar aqui. A 11, ela fala o seguinte, a lei processual penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Vou até colocar aqui, ó. A lei, ele fala o seguinte, ó. A lei processual penal não retroagirá. Não retroagirá. Salvo, aí coloca assim, ó, salvo, essa é a questão, salvo para beneficiar o réu, beleza? Professor, questãozinha, o que é que o senhor fala? Certo ou errado? Questão errada, né, gente? Questão errada. Por que, professor, tá errado? Vamos lá, vem pra cá. O artigo 5º da Constituição Federal, ela fala o seguinte, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Beleza. Não fala nada sobre a lei processual penal. A questão tá errada, porque a lei penal, realmente, ela não retroage, salvo se for para beneficiar o réu. Professor, e a lei processual penal? A lei processual penal, gente, ela é aplicada de forma regressa. Ela é aplicada de forma imediata, ainda que seja pior para o réu. Então ela não vai retroagir, a lei processual penal, ela não retroage para beneficiar o réu. Só quem vai retroagir para beneficiar o réu é a lei penal e não processual penal. Então a gente tem dois direitos diferentes.
Eu tenho o direito penal, que é assegurado aqui no artigo 5º, e eu tenho o direito processual penal, que é uma matéria do direito diferente dessa aqui, tá bom? Então a questãozinha tá errada. Lembrando o seguinte, só por curiosidade, a lei ela tanto pode retroagir, como ela também pode ultragir. Ela pode voltar para trás para beneficiar o réu, ou ela pode ir para frente para beneficiar o réu. Pode ultraagir, ela agir lá para frente, beleza? Então a questãozinha tá errada, a questão de número 11, né? A 11 ela tá errada lá no inciso 40. No inciso 40, vamos para cá, ó. Questão de número 12, a 12 fala o seguinte: a prática do racismo constitui crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia, sujeitos a penas de detenção nos termos da lei. Essa daqui é pano, tem pano pra manga, essa daqui é muito boa. O professor vai colocar uma aguinha, vai apagar e vai fazer um esquema aqui bem legal e nunca mais tu vai esquecer essa informação do tio John, do professor John. A galera aqui no Ceará me chama de tio John, viu? Tio John. A galera me apelida aí de forma carinhosa de tio John. Vamos lá, e às vezes eu fico brincando aqui, eu esqueço que eu tô gravando aqui pra vocês. Vamos lá, preste atenção. Eu tenho, gente, esse dispositivo no artigo 5º que é cobrado em todo concurso e a galera vira e mexe, perde questão besta. Preste atenção, ó. Vamos lá, eu tenho assim, ó. Eu tenho os crimes que são insuscetíveis de graça e anistia, tá bom? Eu tenho os crimes que são insuscetíveis de graça e anistia. Professor, quais são os crimes insuscetíveis que não cabe nem graça nem anistia? Graça e anistia não cabe. Quais são os crimes? São esses aqui, gente, ó. São os crimes hediondos. Anota essa informação. São os crimes hediondos. E o que o professor chama de TTT, tá bom? São os crimes hediondos e o que o professor chama de TTT. Professor, o que seria TTT, professor? Seria o tráfico ilícito de entorpecentes, a tortura, se liga nessa informação, e o terrorismo. Então preste atenção, crimes insuscetíveis de graça e anistia. Crimes insuscetíveis de graça e anistia. Eu tenho os crimes hediondos e os equiparados. Tráfico, tortura e terrorismo não são hediondos, são equiparados a hediondos, tá bom? Então vamos avançar aqui, ó. Professor, eu tenho outro grupo de crime. Eu tenho outros grupos aqui que são bons de prova, que são os crimes imprescritíveis. Faça esse esquema no teu caderno para você não esquecer. Eu tenho o que eu chamo de crimes imprescritíveis, tá bom? Professor, quais são os crimes imprescritíveis no Brasil? Eu tenho 2. Tá bom? Eu tenho o racismo e um crime chamado de ação de grupos armados. Ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional. Armados, civis ou militares, tá bom? Preste atenção. Tem gente que fala assim, ó. Ração. Imprescritíveis é o ração. Eu não ensino assim, porque acho que não tem necessidade. Imprescritível você vai colocar assim. Tem 2. Tem 2. Que é o racismo e o crime de ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional. Então preste atenção. Anota essa informação aqui, gente, ó. Quem tá aqui não pode estar aqui. E quem está aqui não pode estar aqui. Professor, como assim? Se liga. Crime hediondo não é imprescritível. Crime hediondo não é imprescritível. O tráfico, a tortura e o terrorismo não é imprescritível. Não é imprescritível. A banca, ela gosta de trabalhar com isso aqui. Professor, e o crime de racismo?
é insuscetível de graça e anistia? A lei não fala nada. Não é. Então, o racismo, ele é suscetível de graça e anistia. Ele não é insuscetível, tá bom? E a ação de grupos armados, professor, também não traz nenhuma, o artigo que não traz nenhuma situação dizendo que a ação de grupos armados vai ser insuscetível de graça e anistia. Então, divida isso aqui na sua cabeça, pelo amor de Deus. Não vá perder uma questãozinha dessa daqui. Divida. Crimes hediondos, tráfico, tortura e terrorismo são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. E o racismo e a ação de grupos armados são também inafiançáveis e imprescritíveis. Professor, qual a única semelhança que eu tenho entre esses dois grupos de crimes? É justamente isso. Todos eles são inafiançáveis. Inafiançáveis. Beleza? Todos eles são inafiançáveis. Essa aqui é uma semelhança, a única. Beleza? A única. Professor, tem outra situação errada aí nessa questão? Tem. Gente, o crime de racismo coloca assim, ó. Ele é punido com pena de reclusão. A questão fala detenção. Tá errado. O racismo é punido com pena de reclusão. Tranquilidade, vamos avançar. Anota essas informações. Eu sei que tu tá se segurando para dizer para o professor que existe agora aqui também a injúria racial. Mas na tua prova não vai cair. Só que quem quiser anotar, anota. A injúria racial, segundo o STF, está sendo considerado também como crime imprescritível. Beleza? Vamos avançar. Então a questão de número 12, né? Questão de número 12, ela tá errada. Errada porque o crime de racismo não é insuscetível de graça e anistia. Não é. Tá bom? E nem é punido com detenção, é punido com reclusão. Vamos para a próxima. A 13ª eu já falei aqui também, ó. A lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como hediondos. Por eles, respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Então, presta atenção, ó. Questão correta. Vai responder por crime hediondo, por tráfico, por tortura ou pelo terrorismo não só quem comete o crime, mas também quem manda e quem também se omite. Os executores, os mandantes e os que podendo evitar se omitirem. Então, questãozinha tá correta, é a 13, né? 13 lá no inciso 43. 13 correta, bem legal essa questão. Então, vamos avançar. Estamos quase finalizando nossa segunda aula do artigo 5º. Muitas informações importantes para o teu concurso. Se Deus quiser, tu vai passar. E eu tenho certeza, porque tu é guerreiro, cara, tu é guerreiro, tu tá estudando pra caramba pra poder mudar de vida, dar uma vida melhor pra tua mãe, pros teus filhos, pra tua família. Tenho certeza que tu vai vencer na vida por meio dos estudos. O professor conseguiu, você também vai conseguir. A gente tá junto até o final. Vamos agora para a questão de número 14. A 14 também eu já respondi, né? Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Inciso 44, questão correta. Questãozinha correta, questãozinha 14, né? Vamos avançar agora. Questão de número 15. Nenhuma questão de número 15, meu aluno. Deu uma pequena travada aqui no equipamento do professor, aí deu uma cortadazinha nesse vídeo agora no final, beleza? Mas não tem problema. Estamos terminando as nossas questões da aula número 2, a aula do artigo 5º para a Polícia Militar do Ceará. Paramos na questão de número 15. Vamos lá, volta pra cá, volta pra cá, volta. Se tá com sono, paga aquela flexão, faz aquele polichinelo e volta. Se concentra, tu vai ser aprovado no teu concurso. E o professor Jonathan tá aqui no YouTube com essas aulas gratuitas para te ajudar. Meu brother, o que vai cair na prova é isso que o professor tá dizendo, tá bom? Se for a mesma banca e o mesmo modelo de prova do concurso de 2016. Se não for, o professor vai gravar novas aulas aqui para você poder se ambientar e chegar lá e gabaritar tudo de direito constitucional. Vamos lá. Questão de número 15. A 15 fala assim, ó: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser estendida aos sucessores e contra eles executadas. Inciso 45 do artigo 5º. Então, preste atenção.
Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Gente, até aqui tá correta. Vamos lá, ó. Inciso 45. Eu quero que tu coloque assim, ó. No inciso 45, você vai falar o seguinte. Eu vou ter o princípio da intranscendência da pena. Vamos lá. Intranscendência da pena. Professor, o que seria isso? É o seguinte, ó. Realmente, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Vou explicar o que é. Olha só o que o professor vai dizer aqui para você, ó. Vamos lá. Futuro policial militar do estado do Ceará. Eu sei que você vai ser aprovado no concurso. Estou na torcida para isso. Vamos supor que Joãozinho, preste atenção, ó. João, não vou botar João não, vou botar aqui o exemplo do direito penal, tá bom? Para quem não conhece, vou apresentar a você 3 caras que nunca são presos, comete 1 milhão de crimes lá no direito penal e nunca é preso. Quem são esses caras, professor? É o camarada chamado Mévio, Tício e Caio. Esses aparecem o tempo todo nos nossos exemplos, beleza? Vem cá. Então eu tenho, gente, um camarada chamado Mévio. Olha só. Eu tenho Mévio, tá bom? Mévio é pai de Caio. Mévio é o pai, tá bom? Presta atenção. E Caio é o filho. Você vai entender o que é a intranscendência da pena aqui dentro do artigo 5º. O artigo 5º da Constituição, ele serve de base para todos os outros direitos. Preste atenção. Caio, ele é o filho. Vamos lá. Professor, eu não entendi. Presta atenção. Vamos supor que Caio comete um crime de homicídio, tá bom? Caio comete um crime de homicídio e pegou 15 anos de reclusão. Vai ficar preso lá 15 anos. Aí o que acontece? Mévio, que ama de paixão seu filho Caio, ele ama de paixão seu filho Caio, ele resolve ficar preso no lugar do Caio. Não, eu amo meu filho, seu juiz, vamos deixar o Caio livre e eu vou ficar preso no lugar dele. Professor, isso pode acontecer? Não pode. Isso não pode acontecer. Por quê, professor? Por conta do princípio da intranscendência da pena. A pena ela não pode transcender a pessoa do condenado. Tá bom, gente? Então, o Mévio não vai poder cumprir a pena no lugar do Caio. Tranquilidade, esse é o princípio da intranscendência da pena. Professor, vamos agora bater o item da questão. Ele fala o seguinte, gente, ó. O ressarcimento do dano. Ressarcimento. Isso aqui é principalmente na área civil, tá? Ressarcimento do dano. E o perdimento e a perda de bens. Vou botar e a perda de bens. Nesse caso aqui, professor, o ressarcimento do dano e a perda de bens pode ser estendida aos herdeiros? Pode. Nesse caso, pode. Preste atenção. Isso aqui está dentro do artigo 5º. Olha só. Vamos supor que Mévio comete um crime, e Caio quer cumprir a prisão, agora nesse momento aqui, quer cumprir a prisão do Mévio. Isso pode acontecer? Não, por conta do princípio da intranscendência da pena, beleza? Professor, mas nesse caso, a gente sabe que existem 3 esferas e uma delas é a esfera civil. Caio não vai poder cumprir a pena de Mévio, tá bom? Porém, a pena do ressarcimento do dano e a perda de bens pode ser estendida ao herdeiro, tá bom? Então, o ressarcimento do dano e a perda de bens, ela é estendida ao herdeiro. Lembrando o seguinte, que o ressarcimento do dano e a perda de bem, o valor é até o limite do valor da herança deixado pelo pai, tá bom, gente? Então, cuidado, ó. Anota essa informação aqui, ó. Até o valor da herança. Até o valor... Professor, não entendo, vou te explicar. O valor da herança. Até o limite, né?
do valor da herança. O professor não entende. Vamos lá. Bem rápido, bem tranquilo, gente. Vamos supor que a herança deixada pelo pai é de 50 mil reais. Um exemplo, tá? Exemplo bem grosseiro. Vamos lá. De 50 mil reais. Professor, vamos supor ainda que o valor do ressarcimento do dano é de 100 mil. E aí? O que é que vai acontecer com o herdeiro nesse caso? Se a herança deixada foi de 50 mil e o valor do ressarcimento é de 100, o que é que acontece? O limite do valor a ser pago aqui é de 50 mil, não pode ser mais. Por quê? Porque o artigo 5º fala para você o seguinte, que é estendido o ressarcimento do dano e a perda de bem até o limite do valor da herança deixado pelo pai. Então morre aqui nos 50 mil. Tranquilidade, gente? Questão 15, então ela está errada. Por quê? Porque é transmissível, sim, ao herdeiro o ressarcimento do dano e o perdimento de bens. Vamos para a questão de número 16. Posso apagar? Então vamos lá. Ó. Anota essa informação do professor, bem legalzinha para você. E agora a gente vai para a questão de número 16. A 16 também ela é bem boa, bem bacana. Vamos lá. Ó. Questão de número 16 para acabar a aula 2 do professor Jonathan. Vamos lá que o professor hoje tá insano. Tá doido que você aprenda logo tudo do artigo 5º. Vamos bater também o artigo 144, que eu gosto pra caramba dessas aulas. E você vai ser aprovado no concurso, vai gabaritar. Quando você for fazer a prova, você vai ficar ouvindo o professor falando. Ó, lá no inciso tal tá escrito desse jeito, olha aquela virgulazinha, olha essa informação bem legal. Lembra do que o professor tá falando. Vamos agora para a questão de número 16 e última. Não haverá penas de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento, cruéis, salvo em caso de guerra declarada. E aí? Essa questão, ela é pegadinha. Por quê? Aí tu vai anotar assim, ó. Vem pra cá. Realmente, pessoal, não haverá. Essa questão é legal, ó. Penas. Isso aqui é a vedação que a Constituição Federal traz em relação às penas a serem aplicadas. Questãozinha bem legal aqui do artigo 5º para PM do Ceará. Vamos lá, ó. Não haverá penas de morte, não é isso? Eita, professor, isso aqui eu me enrolei todinho, ó. Cuidado com a interpretação de texto. Cuidado com a interpretação de texto, tá bom? Então, a questão você já sabia fazer ela. Quem errou, você sabia. Eu tenho certeza que você sabe dessa questão. Só que você teve dificuldade para interpretar, tá bom? Então, ó, não haverá pena de morte, de trabalhos forçados, tá bom? Pena de morte, de trabalhos forçados, pena cruel, de caráter cruel, caráter permanente, pena perpétua, não existe no Brasil, tá bom? Então, ó, morte, trabalhos forçados, cruel, perpétua, prisão perpétua também não existe. E deixa eu colocar aqui, prisão perpétua. O professor tem que anotar do jeitinho que o aluno vai colocar no caderno. Eu sei que você só anota o que o professor coloca. Olha só, prisão perpétua não existe no Brasil, não é permitido, tá bom? Prisão perpétua. Professor, isso aqui pode ser mudado? Não pode ser mudado. Eu vou explicar já para você por que não. Prisão perpétua, tá bom? E o que mais, professor? É a pena de banimento. Alguém sabe o que é banimento? Alguém sabe? Não sabe? Vamos lá. Banimento, gente, é uma pena na qual você vai perder o direito à nacionalidade, tá bom? Você perde o direito à nacionalidade de forma compulsória, beleza? Vamos supor que você é brasileiro naturalizado e, por meio da pena do banimento, você perde o direito à nacionalidade virando apátrida. Professor, o que seria apátrida? Apátrida é uma pessoa que não tem pátria. A de negação, pátrida de pátria. Apátrida, negação à pátria. Então essa é a pena de banimento, também não é permitido no Brasil. Professor, por que essa questão ela é difícil que você está falando aqui pra gente? É porque é o seguinte, gente, vamos lá. Não haverá pena de morte, trabalho forçado, cruel, de prisão perpétua e nem de banimento. Aí eu coloquei uma vírgula no final. Salvo em casos de guerra declarada. Gente, preste atenção. A possibilidade da aplicação de uma dessas penas aqui no caso de guerra declarada é apenas na pena de morte, beleza? Em caso, salvo, é apenas na pena de morte, salvo
no caso de guerra declarada, previsto lá no artigo 84 da Constituição. Em caso de guerra, tá bom? Guerra declarada, tá bom, gente? Então vamos lá. Professor, deixa eu ver se eu entendi. É possível a aplicação de pena de trabalho forçado em caso de guerra declarada? Não. É possível pena cruel em caso de guerra? Não. É possível prisão perpétua em caso de guerra? Também não. Banimento em caso de guerra declarada é possível? Não. Ou seja, não haverá penas de trabalho forçado, cruel, prisão perpétua e banimento, ainda que seja em caso de guerra declarada, tá bom? Só vai poder a pena de morte, é a única que vai poder no caso de guerra. Se eu não tenho guerra declarada, eu não vou poder aplicar a pena de morte também. Beleza, gente? Então, questão 16, entenderam? Entenderam? Vamos lá. Questão 16, ela tá o quê? Errada, né? Errada. O professor dá a explicação todinha aqui e ainda não lembrou qual era o enunciado. Então, bem legal. Anota essa informação aqui que ela é bem de pro. Professor, você falou aqui pra gente que isso aqui não pode ser mudado. Não pode. Por quê? Eu não entendi, professor. Porque eu quero, meu aluno. Eu ia deixar para falar isso quando eu fosse dar as características gerais do artigo 5º, mas eu já vou adiantar para você aqui no final dessa aula. Anota assim, ó. O artigo 5º da Constituição é uma cláusula. Isso. Eu ouvi daqui, viu? Eu ouvi vocês dando bisu pro professor. É uma cláusula pétrea. É uma cláusula pétrea. Professor, o que seria cláusula pétrea? É uma pedra na Constituição. Isso aqui não pode ser abolido, não pode ser mudado por emenda constitucional. Por quê, professor? Porque a previsão que a Constituição Federal traz, depois dá uma olhadinha lá na Constituição, ó, lá no artigo 60, beleza? Lá no artigo 60, no parágrafo 4º. Então vem trazer, você vai ver lá quais são as cláusulas pétreas. E o artigo 5º, gente, é uma cláusula pétrea. Você sabia disso? Então não pode, por exemplo, nesse governo, a gente sabe que existe uma tendência e o nosso presidente, ele é favorável à pena de morte, ele é favorável, ele não vai poder, dentro dessa Constituição atual de 88, introduzir a pena de morte, por exemplo, a um latrocínio, o cara que comete um latrocínio, o cara que comete um estupro. Não vai poder, porque a Constituição Federal fala que o artigo 5º é uma cláusula pétrea. E se é cláusula pétrea, não pode ser abolida, não pode ter emenda constitucional tendente a abolir a cláusula pétrea. Só vai poder, professor, algum dia o Brasil ter a pena de morte, por exemplo, então uma prisão perpétua? Vai. Quando? Quando tiver outra Constituição substituindo essa de 88. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje do professor. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, lembrando que o professor, ele dá aula também das leis penais especiais. O pessoal que está estudando aí para os concursos de Polícia Civil, o professor dá aula, tem vários vídeos aí também, né, da legislação extravagante. Então, dá uma olhada nos vídeos, comenta aí, curte, compartilha, fala para os teus amigos que estão estudando para os concursos das carreiras policiais diversas, que a gente vai encher de vídeo aqui para você ser aprovado. Até a próxima!